Quantas vezes você já pensou na sua existência do tipo, eu sou um fracasso? Por mais difícil que possa parecer, esse pensamento é muito comum na vida de muitas pessoas, na vida de muita gente. E esse pensamento, ele conduz a pessoa para um caminho realmente de fracasso, para um caminho de impotência, para um caminho de falta de perceber quem verdadeiramente é e qual é a capacidade que ela tem para estar diante de qualquer desafio. E a gente está justamente falando sobre isso, a gente está tratando sobre essas questões que a gente ainda viu lá em Gênesis, sobre o crescer, o multiplicar e o dominar, e como nós, muitas das vezes, na maior parte das vezes, somos diminuídos pela nossa própria forma de pensar, pelo nosso próprio modelo mental. E a partir dessa pergunta, né, como você tem se sentido, o que você sente, a forma que você sente, eu quero te convidar para mais um tempo de aprendizado. Porque o aprendizado muda comportamento. Se esse conteúdo faz sentido para você, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar para uma pessoa que você percebe que precisa, compartilha, curte, comenta. E assim nós vamos construindo a nossa trajetória, a nossa caminhada no Senhor. E quando eu olho, e a maior parte das vezes, quando a pessoa ela tem esse entendimento, aqui em Gênesis, conforme nós estamos caminhando, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Será verdadeiramente que essa é a proposta de Deus para a minha vida? Será que Deus, quando pensou em mim, no projeto que sou eu, você é um projeto de Deus? Eu sou um projeto de Deus. Nós somos um projeto de Deus. Então, por que nós carregamos fardos que não são nossos? Porque muitas vezes nós pensamos exatamente dessa forma: eu sou um fracasso. E é um pensamento comum, por incrível que pareça. E eu trabalho com pessoas, eu sempre costumo falar que eu não entendo muitas coisas, mas eu entendo um pouquinho de pessoas, um pouquinho sobre a mente humana. E esse pouquinho que eu entendo, que eu aprendi, eu busco compartilhar. Porque às vezes a gente vive num amontoado de mentiras, num amontoado de engano, e a gente quer se auto-enganar para não fazer aquilo que nós precisamos fazer em todas as áreas da vida. Então, quando eu olho para Gênesis, olho e percebo que o Senhor entregou a nós e a gente pode verdadeiramente governar sobre as coisas, dominar sobre coisas, jamais sobre pessoas. Isso a gente também já falou aqui em algum momento. E eu vejo as pessoas carregando o fardo do sentimento do fracasso, que muitas vezes vem acompanhado de frustração, de engano, porque Deus, eu não consigo olhar Deus formando, gerando um projeto que sou eu, a imagem e semelhança dele, para que eu carregasse na minha vida essa ideia de fracasso. Não, isso é um engano. E muitas vezes, por nós não entendermos, o nosso adversário fica sapateando na nossa vida. Aí a gente vai perdendo as oportunidades por não entender que isso não é verdade. Não é verdade. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. O Senhor está conosco. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Só que algumas coisas a gente não consegue alcançar. Algumas coisas nós não conseguimos alcançar, porque nós não acreditamos e olhamos para nós e nos sentimos muito frustrados e sentindo essa sensação do fracasso. E eu gosto de falar de fé, porque em algum momento eu já fui essa pessoa. Exatamente esse exemplo que eu estou dando para você, essa pessoa eu já fui. E quando eu falo que eu aprendo aprendo muito mais com a minha própria caminhada, com a minha própria experiência.
Eu vivi uma vida toda entendendo que eu era um fracasso. E obviamente que eu, com esse pensamento, eu não conseguia romper em nenhuma área. Nem financeira, nem relacional, nem profissional, nenhum lugar. Não dá para romper, porque eu carregava um fardo na minha vida de fracasso. E aquilo era o que eu acreditava. Era aquilo que eu sentia. E quando a gente tem essa ideia, quando a gente tem essa sensação, a gente começa a medir o nosso valor pelas coisas materiais. Nós não somos, Deus não está medindo a nós com a nossa conta bancária. O Senhor não mede a nossa capacidade, nem o nosso valor, por quanto nós temos no banco, pela quantidade de sucesso que eu tenho, pela quantidade de títulos que eu construí, que eu consegui ao longo da história. Não é por aí. O nosso valor, ele é medido a partir daquilo que é gerado nele em nós. Nós entendemos a real identidade que nós somos filhos de Deus. Só que a gente começa, dentro dessa construção equivocada, a pensar dessa forma, porque a gente começa a medir quem nós somos a partir do que nós temos, a partir das construções, a partir de títulos. Gente, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é um engano. Só que quanto mais sensação de fracasso está dentro de nós, construído na nossa estrutura, menos condições nós temos de reinar sobre qualquer coisa que Deus nos deu, de dominar sobre de qualquer coisa. Eu sempre gosto de falar, domine sobre coisas. Coisas são para dominar. Pessoas são para desfrutar. E existe uma grande diferença. Não domine sobre pessoas. Deus não disse para homem nenhum dominar sobre ninguém. Ele disse, olhou a terra e disse, dominai sobre as coisas, sobre tudo que tem, no céu, na terra e debaixo da terra. E ele foi bondoso, olha só. E ele foi bondoso porque ele não deixou nenhuma área descoberta. Ele disse, vocês têm condições de dominar. Vocês têm condições, vocês são governo na terra. Só que a gente não entende assim. E a gente se coloca numa posição muitas vezes de vítima. E nós não somos vítima. Nós não somos vítima de nada. Nós não somos vítima da história. Nós não somos vítima de sistema. Nós não somos vítima de agenda maligna nenhuma. Nós não somos vítima. Nós somos filhos de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Tá difícil, mas você não é vítima. Vai passar. Em algum momento vai passar. Em algum momento a tua vitória vai chegar. Em algum momento chega o teu dia. Em algum momento o Senhor brada e diz, o dia é hoje. Só que a gente não quer sentir dor. A gente não quer sentir. A gente quer ter uma vida e numa ilusão de que não existe dor, que não existe obstáculo, que não existe problema. Isso não é verdade. O problema não tira o que eu sou em Deus, filho de Deus. A dor não tira o que eu sou em Deus. A luta não tira o que eu sou verdadeiramente em Deus. E nós precisamos entender a nossa identidade de filhos. A minha identidade de filha, ela não pode ser perdida ou ser medida pelo quanto eu ganho, pelo valor dos meus bens, das minhas riquezas, não. Porque se isso aqui é importante demais, está medindo o meu valor, eu preciso rever tudo aquilo que eu aprendi. Porque não é sobre quanto eu tenho ou sobre quanto eu ganho, é sobre quem eu sou. E quando eu entendo isso, quem eu sou, eu consigo verdadeiramente reinar. Mesmo diante da luta, eu posso dizer, eu venci. Mesmo diante da dor, eu posso dizer, eu venci. Mesmo diante da dificuldade, eu posso dizer, eu venci. Mesmo diante de qualquer situação, eu posso dizer, eu venci. Porque o Senhor já venceu por mim. O Senhor já venceu por nós. Eu sempre gosto de falar, a cruz, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Ela já é uma realidade, ela já é uma verdade, ela já é um
fato e a cruz me dá garantia de que ele venceu e eu posso vencer. E eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter essa clareza, eu preciso entender quem verdadeiramente eu sou no Senhor, para que eu possa construir a minha história dentro daquilo que Deus sonhou para mim. E à medida que eu vou construindo essa história, a minha vida financeira muda. É natural, porque o meu pensamento muda. A partir do meu pensamento mudar, e eu gosto de deixar claro, não é sobre psicologia positiva e nem pensamento positivo. Não é sobre isso. O pensamento positivo sozinho, ele não tem condições de mudar a vida de ninguém. Porque a gente tem que entender que existem alguns domínios que fazem parte do processo de mudança. Um deles é o pensamento, o ambiente que nós estamos, o comportamento que nós temos, as reações físicas e as questões emocionais. Tudo isso junto fazem, esses domínios juntos, eles estão interligados, mostra o quê? De que eu posso mudar qualquer coisa junto. Não só porque eu pensei, eu pensei, tá pensado, não. Mas ao mesmo tempo eu gosto da fé. Porque quando nós pensamos em fé, por exemplo, o pensamento positivo, eu já atendi uma pessoa que ela disse assim, ela chegou me criticando, e eu entendi a crítica dela, vocês me adoeceram, porque eu fui nessa onda de pensamento positivo, eu adoeci. Eu digo, eu concordo com a senhora, mas não foi eu, e eu deixo muito claro que eu não concordo, porque só o pensamento não é capaz de mudar toda uma estrutura. E dentro desses domínios que eu pontuei, ainda tem um domínio que a própria ciência não avalia, mas que é muito importante, que é a espiritualidade. Então eu preciso crescer e desenvolver em todas as áreas da minha vida, no meu pensamento, no meu comportamento, no ambiente que eu estou, na minha vida espiritual. A partir desse conjunto de mudanças e interagindo, a mudança vai acontecer. Então, quando eu olho para as pessoas sinalizando essa questão, o pensamento positivo, ele é muito solitário, né? Então a gente assim, eu tô pensando pro universo, eu tô pensando só para mim. Não, a fé não é isso. A fé é você ter um alvo. A fé é você saber em quem você está crendo. A fé é você entender que existe um governo sobre a tua vida. E o governo que está sobre a tua vida, ele diz assim, olha, eu sou governo sobre a tua vida. Eu sou governo sobre a tua casa. Eu sou governo sobre as tuas finanças. Eu sou governo sobre a tua existência. Então, debaixo do meu governo, eu te autorizo a governar. E é isso que nós precisamos entender. E é esse entendimento que nós precisamos ter clareza. Porque quando eu lido com a fé, eu tenho um governo que está debaixo. O pensamento positivo, ele não me dá nenhum governo. Eu tô meio que... Eu comigo mesmo fico trabalhando isoladamente, tentando mudar a minha vida sem considerar outros domínios que fazem parte de qualquer processo de mudança. E aí eu começo a me frustrar. E eu não consigo ver mudança. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo entender nada. Eu não consigo romper em nada. Eu não consigo governar em nada. E aí eu começo cada vez mais a me sentir um fracasso. Isso é muito comum. Mas nós não somos um fracasso. Porque se eu começo a entender que se eu começo a alimentar esse pensamento, eu sou um fracasso, eu estou dizendo que o projeto de Deus que sou eu fracassou. Você consegue entender o quanto isso realmente é sério? Porque se eu me sinto um fracasso, eu estou dizendo exatamente isso. Olha, o projeto de Deus que sou eu, que Ele criou, fracassou. Isso é muito sério. E a gente precisa entender esses processos. A gente precisa perceber aquilo que nós temos nutrido na nossa vida. Então, quando eu falo de fé, eu tenho um caminho. A fé, ela constrói um caminho justamente de mudança. Porque se eu entendo isso pela fé, eu estou debaixo desse governo, então eu não estou só. Eu não estou jogando sozinha com a minha mente, com meus pensamentos no alto engano, achando que eu estou abafando e nada acontecendo. Então, quando eu
trilho pela fé, eu tenho esse governo que me direciona e diz para mim: tu pode governar, porque eu sou governo na tua vida. E a partir dessa fé, ela está alicerçada, ela está firmada, ela está aliançada naquele que pode todas as coisas. Automaticamente, esse pensamento, essa crença da fé, ela vai me dar condições, ela vai me dar um ânimo para eu mudar o ambiente, que é um dos domínios. E eu começo a mudar a minha casa, começo a tirar toda a quinquilharia que tá ali só montoado de poeira, começo a jogar esse monte de vidro de perfume velho que eu guardo como se fosse um ídolo, como se fosse, meu Deus, um dia eu usei o perfume, esse melhor perfume, tá, um dia usou, joga esse vidro fora porque Deus quer te dar um novo cheio, não esse que não tem mais nada. Você tá entendendo? E a gente cria ídolos e a gente não consegue construir nada porque nós estamos muito cheios de construções equivocadas. Então, quando eu começo a crer, realmente, automaticamente, eu vou mudando o ambiente, eu vou organizando melhor as coisas, no meu trabalho, eu vou ser mais atento, eu vou ser mais disposto, eu vou estar automaticamente ali acreditando que eu estou executando naquele momento aquela tarefa, mas sonhando e crendo e projetando um dia poder empreender, um dia poder mudar o meu ganho financeiro, um dia poder me formar, outras coisas parecidas. Então, se a gente for analisar, nada acontece do acaso. Tudo tem um porquê. Tudo, exatamente tudo tem um porquê. Então, e tem principalmente um pra quê. Né? Então, pra que eu estou fazendo isso? E eu preciso ter essa clareza. Quando eu tenho essa clareza, eu começo a mudar. Eu começo verdadeiramente a governar. Agora, vamos lá. Você não governa nem na sua casa. Você quer governar onde? Você não consegue governar na faxina que precisa fazer na sua casa. Você quer governar onde? Você não consegue governar para arrumar o guarda-roupa que tem ali, cheio de roupa amontoada. E o meu tá ali também. Não é só você, não. A carapuça cai em mim também, tá, gente? Isso faz parte da vida. Não consegue governar sobre um guarda-roupa ali de roupa amontoada e quer governar sobre outras áreas? Você não consegue governar nos seus estudos para você sentar ali e se posicionar. Eu vou estudar porque eu quero, eu me gerei no meu coração em Deus que eu vou passar nesse concurso público, se é o seu desejo. Aí você não vai estudar e você quer... Antes eu tinha esse entendimento. Deus vai quebrar princípios para me abençoar. A pessoa ralou, outra pessoa, digamos, ralou, pagou o preço, foi lá, estudou. Aí eu vou lá, passo na frente só porque eu sou bonitona, sem ter pago o preço? Não, gente, vamos ser realistas. A vida, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, você não consegue dominar em coisas básicas da vida, como é que você quer dominar sobre coisas maiores? Se você não consegue dominar sobre coisas dentro da sua casa, dentro do seu... Muita gente, por exemplo, do local de trabalho. Eu quero ser promovida, não domina nem na área que tá. Uma bagunça, tá tudo desorganizado, tá tudo bagunçado, tá tudo sujo. Todo mundo vê o seu trabalho mal feito. E aí você diz assim, eu quero ser promovida. Não vai, isso é um engano, você tá se enganando. Então eu preciso, quando eu falo de governo, eu preciso entender que eu preciso governar, começar por algum lugar. Aí eu quero governar dentro do ter um relacionamento bom. Eu não mudo, eu trato todo mundo mal. Eu sou um poço de mau humor. E eu sempre costumo falar, só quem já viveu com alguém mal-humorado sabe quanto é difícil viver com uma pessoa mal-humorada. É muito difícil, é muito desafiador. E aí eu quero, ter uma família abençoada, governar sobre a terra com uma família exemplo, e eu não sou o exemplo. Vamos lá para as finanças. Eu quero governar na área financeira. Eu não sei nem quanto eu ganho. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu gasto muito mais do que eu ganho. Eu tenho um descontrole. O meu cartão de crédito todo mês está abarrotado. Eu não consigo controlar, eu não consigo me organizar. Você não vai reinar. Sinto muito. A vida financeira, a vida relacional, a vida pessoal, ela começa com pequenas mudanças, com pequenas ações, com pequenas atitudes.
E à medida que eu vou governando sobre pequenas coisas, automaticamente os desafios vão aumentando e eu vou passar a governar sobre grandes coisas, sobre coisas maiores. Mas se eu não tiver a experiência de governar no básico, eu não vou governar em outro lugar. Isso é uma ilusão. A gente tem que começar a parar e colocar a mão na consciência e deixar de querer viver de ilusão. Não dá pra gente viver mais iludido. Nós vivemos um tempo que nós precisamos investir em coisas que verdadeiramente possam trazer transformação para a nossa vida e para a nossa casa. E uma delas é a palavra de Deus. A principal. Outra é a minha ação. Porque nós não somos chamados para sermos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se esse conteúdo faz sentido para você, então não escute só, coloca em ação. Para de ser aquela pessoa que está se enchendo de muito conhecimento e não coloca nada em prática. Se isso aqui faz diferença para você, vai para a prática, vai para a ação, se levanta, independente do estado que você estiver, se é ruim, é familiar, é financeiro, é pessoal, se levante, comece a mudar o ambiente que você está e a partir dessa mudança, creia que verdadeiramente o Senhor está com você. E para finalizar, eu quero dizer para você que você é um projeto de Deus. E o projeto que você é de Deus, ele não falhou. A gente só precisa começar a se organizar para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.